Você também fez exploração subaquática? Sim. O que você fez lá? Eu vivi por 2 semanas no fundo do mar, submerso em sombras, ameaças e ondas violentas. Mergulhadores de profundidade trilhando um caminho perigoso entre a sobrevivência e o perigo a cada descida nas profundezas do oceano. Os riscos de explorar o abismo podem valer a pena se descobrirem coisas extraordinárias, nunca antes vistas. De uma lula colossal a uma garrafa quase tão antiga quanto o próprio Canadá, aqui estão 20 das descobertas mais bizarras feitas por exploradores do fundo do mar. Número 20. Cachalotes em posição vertical. Em 2018, pesquisadores estudando cachalotes nas águas profundas ao largo da costa da Dominica fizeram uma observação revolucionária. Um grupo de cachalotes exibindo um comportamento incomum conhecido como tail standing. Este raro fenômeno envolve as baleias subindo verticalmente na água com suas caudas estendidas para cima, um comportamento não comumente visto nessas majestosas criaturas. A descoberta foi feita por biólogos marinhos a bordo do navio de pesquisa Caribbean Explorer 2 durante um estudo de campo. Observar cachalotes em seu habitat natural é desafiador devido aos seus hábitos de mergulho profundo e grande alcance, mas a equipe conseguiu documentar esse comportamento por meio de uma combinação de fotografia e vídeos subaquáticos. O tail stand nos cachalotes é caracterizado pelo animal se posicionando quase perpendicular à superfície do oceano, com a cabeça apontando para baixo e a cauda erguida. O comportamento é notável por sua elegância e precisão, demonstrando o controle e a força impressionantes das baleias. Inicialmente, os cientistas especularam que o tail standing poderia estar relacionado a interações sociais, estratégias de alimentação ou até mesmo uma forma de brincadeira. Pesquisas recentes sugerem que esse comportamento pode servir a vários propósitos. Pode ser um método de comunicação ou uma forma de aprimorar suas capacidades de ecolocalização durante a caça. A postura de tail standing também pode ajudar na varredura por presa ou na navegação pelas profundezas turvas. Número 19. 900 garrafas de bebidas alcoólicas de 100 anos. Em uma descoberta notável, mergulhadores encontraram 900 garrafas de bebidas alcoólicas de 100 anos ao largo da costa de Alange, uma região autônoma da Finlândia, em julho de 2010. As garrafas faziam parte de um naufrágio, acreditado ser o escuna sueca Jönköping, que afundou no Mar Báltico durante a Primeira Guerra Mundial em 1916. O navio transportava uma carga de produtos de luxo, incluindo essas garrafas de champanhe e cerveja destinadas à corte imperial russa. A descoberta foi feita por uma equipe liderada por Christian Ekström, um mergulhador local e membro do Museu Marítimo de Alange. Os mergulhadores estavam inicialmente explorando o naufrágio em busca de artefatos históricos quando se depararam com as garrafas seladas, perfeitamente preservadas nas condições frias e escuras do Mar Báltico. A descoberta incluiu garrafas de renomadas casas de champanhe, como Veuve Clicquot e Juglar. A condição bem preservada das garrafas despertou imenso interesse entre historiadores, colecionadores e conhecedores. O ambiente frio e de baixa salinidade do Mar Báltico criou as condições ideais para o envelhecimento do champanhe, mantendo-o notavelmente fresco, mesmo após um século. Algumas das garrafas foram degustadas e encontradas em condições bebíveis, oferecendo um sabor único da história. O champanhe foi leiloado, alcançando preços recordes. Em 2011, uma garrafa de Veuve Clicquot do naufrágio foi vendida por impressionantes $43.900, tornando-se a garrafa de champanhe mais cara já vendida na época. Os fundos arrecadados desses leilões foram usados para apoiar pesquisas arqueológicas marítimas e esforços de conservação na região de Alange. Número 18. Cemitério de pneu subaquático. O Recife de Pneus Osborne, conhecido como Cemitério de Pneu Subaquático, é um exemplo assombroso de boas intenções que deram errado. Localizado ao largo da costa de Fort Lauderdale, Flórida, este recife artificial foi concebido na década de 1970 como um ambicioso projeto ambiental destinado a melhorar a vida marinha e reutilizar resíduos. A ideia surgiu de uma colaboração entre a Broward Artificial Reef Incorporation e autoridades locais, que procuraram criar um habitat próspero para peixes despejando cerca de 2 milhões de pneus velhos no oceano. Eles acreditavam que esses pneus serviriam como base para o crescimento de corais e um refúgio para criaturas marinhas. Infelizmente, a execução foi falha. Os pneus foram amarrados com cintas de nylon, que rapidamente se deterioraram no ambiente salgado, fazendo com que os pneus se soltassem e se espalhassem pelo fundo do oceano. Longe de fomentar a vida marinha, os pneus criaram um deserto subaquático.
Os pneus soltos, movidos pelas correntes oceânicas e tempestades, causaram danos nos recifes de corais naturais, destruindo ecossistemas delicados. O crescimento de corais esperado nunca se materializou e o recife de pneus Osborne se tornou um desastre ambiental. A plena extensão dessa bagunça subaquática foi percebida no início dos anos 2000, quando mergulhadores e biólogos marinhos começaram a documentar os danos generalizados. Os esforços para retificar a situação têm sido árduos e caros. Iniciativas de limpeza foram realizadas por organizações como a Marinha e a Guarda Costeira dos Estados Unidos, que trabalharam para remover milhares de pneus do fundo do oceano. Número 17. Lula gigante no Japão, uma criatura de mito e lenda, tornou-se uma realidade impressionante quando um espécime foi descoberto ao largo da costa do Japão em 4 de dezembro de 2006. Pesquisadores japoneses do Museu Nacional de Ciência, em colaboração com a Japan Broadcasting Corporation (NHL) e o Discovery Channel, capturaram as primeiras imagens de uma lula gigante viva em seu habitat natural. Esta descoberta monumental ocorreu no Oceano Pacífico, perto das Ilhas Ogasawara, cerca de 620 milhas ao sul de Tóquio. O Dr. Tsunemi Kubodera, um zoologista do Museu Nacional de Ciência em Tóquio, liderou a expedição. Sua equipe usou uma linha escada e câmeras de profundidade para atrair a evasiva lula gigante à superfície. Após horas de espera paciente, eles finalmente conseguiram capturar um espécime de 24 pés de comprimento em câmera. Este foi um momento revolucionário, pois forneceu as primeiras evidências diretas do comportamento e aparência deste enigmático gigante do fundo do mar. Lulas gigantes, conhecidas cientificamente como Architeuthis dux, têm fascinado cientistas e contadores de histórias. Essas criaturas, que podem crescer até 43 pés de comprimento, habitam as profundezas do oceano e raramente são vistas por humanos. Seus olhos, do tamanho de pratos de jantar, são os maiores do reino animal, permitindo-lhes detectar luz nas profundezas escuras do oceano. A descoberta da lula gigante no Japão ofereceu insights inestimáveis sobre sua biologia e ecologia. Número 16. Círculos submarinos, padrões geométricos intrincados encontrados no fundo do oceano, foram descobertos pela primeira vez em 1995, ao largo da costa de Amami-shima, uma ilha no arquipélago Ryukyu do Japão. Essas formações hipnotizantes, com cerca de 2 metros de diâmetro, desconcertaram mergulhadores e cientistas durante anos, gerando várias teorias sobre suas origens. O mistério foi finalmente resolvido em 2011 pelo fotógrafo subaquático Yoji Okata. Enquanto mergulhava perto de Amami-shima, Okata observou um pequeno baiacu macho criando diligentemente esses círculos. O baiacu macho, medindo cerca de 12 centímetros de comprimento, usava suas barbatanas para esculpir os padrões no leito arenoso ao longo de vários dias. Esses círculos submarinos servem a um propósito crucial no processo reprodutivo do baiacu. Os designs intrincados são essencialmente ninhos construídos para atrair fêmeas. Quanto mais elaborado e simétrico o círculo, mais provável é que atraia uma parceira. As fêmeas inspecionam os padrões e escolhem seus parceiros com base na qualidade de seu trabalho, pois os círculos também ajudam a proteger os ovos. As cristas e sulcos ajudam a reduzir as correntes de água, mantendo os ovos seguros até a eclosão. Esta descoberta não só resolveu um mistério marinho, mas também destacou o comportamento notável dos baiacus. A precisão e o esforço colocados na criação desses círculos destacam a complexidade dos ecossistemas submarinos e as extraordinárias medidas que os animais tomam para se reproduzir. Os círculos submarinos continuam a fascinar biólogos marinhos e mergulhadores, simbolizando as maravilhas ocultas do oceano e os comportamentos intricados de seus habitantes. Número 15. O mecanismo de Anticythera, muitas vezes considerado o primeiro computador analógico do mundo, foi descoberto por acaso em 1901 por mergulhadores de esponjas gregos ao largo da pequena ilha de Anticythera, no mar Egeu. Aninhado entre os restos de um naufrágio antigo datado de cerca de 100 anos antes de Cristo, este dispositivo intricado fascinou historiadores e cientistas. O mecanismo, alojado em uma caixa de madeira, compreendia um complexo sistema de engrenagens e mostradores que, quando estudado meticulosamente, revelou seu verdadeiro propósito: prever posições astronômicas e eclipses. Serviu como um calendário sofisticado, capaz de rastrear os ciclos do sistema solar. Ao girar uma manivela, os usuários podiam simular as posições do Sol, da Lua e dos planetas, fornecendo insights sobre eventos celestiais com décadas de antecedência. Criado com uma precisão notável,
O mecanismo de Anticítera demonstra a avançada compreensão de matemática e engenharia possuída pelos antigos cientistas gregos. Seus mostradores e engrenagens são inscritos com caracteres gregos detalhando os ciclos da Lua e do Sol, eclipses e até o calendário dos antigos Jogos Olímpicos. Esta descoberta notável revolucionou nossa compreensão da tecnologia antiga. Durante décadas, sua complexidade parecia anacrônica, sugerindo um nível de sofisticação tecnológica não visto novamente por mais de um milênio. Hoje, o mecanismo de Anticítera reside no Museu Arqueológico Nacional em Atenas, onde continua a intrigar estudiosos e visitantes, oferecendo um vislumbre tentador das capacidades tecnológicas avançadas do mundo antigo. Número 14. A cidade perdida de Heracleion. Sob as águas da costa de Alexandria no Egito, encontra-se a cidade submersa de Heracleion, também conhecida como Tonis. Descoberta em 2000 pelo arqueólogo subaquático francês Franck Godil, esta antiga metrópole, outrora um movimentado centro de comércio e cultura, agora repousa a cerca de 10 metros de profundidade. Heracleion, mencionada em textos históricos mas há muito tempo considerada um mito, foi redescoberta pela equipe de Godil após uma década de meticulosa exploração. A cidade submergiu por volta do século II d.C., provavelmente devido a uma combinação de desastres naturais como terremotos e tsunamis que levaram ao afundamento gradual de sua região costeira. Datando do século XII a.C., Heracleion era uma importante cidade portuária e um vital centro comercial, servindo como uma porta de entrada entre o Egito e o mundo grego. Era conhecida por seus grandes templos e impressionantes estátuas, incluindo uma enorme estátua de 16 toneladas do deus Api, que foi desenterrada durante as escavações. A localização da cidade a tornava um ponto crucial para rotas comerciais marítimas e cerimônias religiosas. As ruínas submersas de Heracleion incluem templos belamente preservados, estátuas e inscrições monumentais que proporcionaram insights inestimáveis sobre a cultura egípcia antiga e suas interações com outras civilizações. Número 13. Stonehenge do Lago Michigan. Sob as ondas do Lago Michigan, uma notável formação subaquática despertou tanto intriga quanto mistério. Descoberta em 2007 por uma equipe de mergulhadores liderada pelo Dr. Mark Holley, um arqueólogo subaquático, esta estrutura apresenta uma semelhança impressionante com o icônico Stonehenge da Inglaterra. Localizada a cerca de 12 metros de profundidade, próximo à ponta norte do lago, a formação consiste em um círculo de pedras antigas, algumas com intrincadas gravuras. Estima-se que a estrutura tenha cerca de 10 mil anos, antecedendo Stonehenge por milênios. Esta datação a coloca em um período em que os grandes lagos ainda estavam se formando e a região era provavelmente habitada por tribos nativas americanas primitivas. O propósito do círculo permanece especulativo, mas existem várias teorias. Alguns pesquisadores propõem que era um local cerimonial, potencialmente usado para observações astronômicas, dada seu alinhamento com eventos celestiais. Outros sugerem que servia como um auxílio de navegação ou um local de práticas espirituais primitivas. As gravuras nas pedras, embora desgastadas por séculos de submersão, mostram símbolos e padrões que sugerem um avançado entendimento de geometria e astronomia por parte de seus criadores. Apesar da descoberta fascinante, o local permanece parcialmente submerso e um tanto inacessível, deixando muitas questões sobre seu significado total sem resposta. Número 12. Espada de Cruzados. Em 2008, uma deslumbrante descoberta arqueológica emergiu das areias da Terra Santa. Uma espada de cruzados de quase 900 anos que desde então capturou a imaginação e a curiosidade histórica. Descoberta por um grupo de caçadores de tesouros amadores perto da antiga cidade de Acre, no norte de Israel, esta espada fornece um link direto com a tumultuada Era das Cruzadas. Datada do final do século XII ou início do século XIII, a espada foi desenterrada por acaso enquanto a equipe fazia detecção de metais na área. Acredita-se que tenha pertencido a um cavaleiro dos Estados Cruzados estabelecidos no Levante durante o período medieval. Esses estados eram o reduto das ordens militares cristãs que lutaram pelo controle da Terra Santa, tornando a espada um relicário tanto do fervor religioso quanto da guerra medieval. A lâmina, com seu punho intrincadamente desenhado e pomo em forma de cruz, mostra a habilidade e a arte do período. Mede cerca de 84 centímetros de comprimento e mantém seu impressionante fio, indicando que era uma arma bem utilizada. Registros históricos sugerem que tais espadas não eram apenas ferramentas de batalha, mas também símbolos de honra, prestígio e cavaleirismo. Número 11. O Grande Buraco Azul. Na costa de Belize, o Grande Buraco Azul é um hipnotizante buraco subaquático que cativou exploradores e cientistas.
Descoberto em 1971 pelo lendário explorador marinho Jacques Cousteau, esta colossal formação mede cerca de 300 metros de diâmetro e se aprofunda mais de 120 metros no Mar do Caribe. A exploração de Cousteau, realizada como parte de sua busca para entender os mistérios do oceano, revelou a beleza de tirar o fôlego e a importância científica do Grande Buraco Azul. O sumidouro, parte do sistema de reservas da Barreira de Corais de Belize, foi formado durante a última era glacial, quando os níveis do mar eram muito mais baixos. Com o tempo, o teto da caverna desabou, criando um buraco circular cheio de água do mar. O que torna o Grande Buraco Azul particularmente fascinante são as antigas estalactites e estalagmites encontradas dentro dele. Essas formações, visíveis nas partes superiores do buraco, datam de cerca de 153 mil anos e oferecem um vislumbre do passado geológico da região. O Grande Buraco Azul é conhecido por seu deslumbrante cenário subaquático e rica biodiversidade. Ele atrai mergulhadores de todo o mundo, ávidos por explorar suas águas cristalinas, sistemas de cavernas intrincados e vida marinha diversificada. O sumidouro também é significativo para estudos paleontológicos, fornecendo insights sobre mudanças climáticas passadas e flutuações do nível do mar. Número 10. O Tesouro de Atocha. Em 1985, o lendário Tesouro de Atocha foi descoberto pelo caçador de tesouros Mel Fisher, marcando uma das mais notáveis descobertas subaquáticas do século XX. O tesouro veio do Nuestra Senhora de Atocha, um galeão espanhol que naufragou nas Florida Keys em 1622, durante um furacão que devastou a frota do tesouro espanhol que retornava do Novo Mundo. O Atocha, carregado com uma vasta quantidade de riquezas, estava a caminho da Espanha quando encontrou seu trágico fim. O navio transportava um enorme carregamento de ouro, prata, esmeraldas e outros itens preciosos coletados das colônias espanholas nas Américas. O tesouro destinava-se a reforçar a riqueza e o poder da Espanha, mas em vez disso, tornou-se um prêmio lendário para futuros exploradores. A busca de Mel Fisher pelo Atocha começou no final da década de 1960 e foi uma jornada desafiadora, repleta de contratempos e dificuldades financeiras. Sua persistência valeu a pena quando sua equipe descobriu o local do naufrágio perto das Dry Tortugas em 1985. Ao longo de vários anos, eles recuperaram um espantoso tesouro de artefatos, incluindo barras de ouro, moedas de prata, joias intrincadas e mais de 40 mil moedas de prata. A descoberta foi avaliada em aproximadamente 450 milhões de dólares, tornando-se uma das mais significativas descobertas de tesouros subaquáticos da história. Número 9. Água-viva gigante. Em 2018, a bióloga marinha e apresentadora Lizzie Daly fez sucesso com sua extraordinária descoberta de uma colossal água-viva na costa do país de Gales. Conhecida por seus documentários naturais envolventes, Daly encontrou esta gigantesca água-viva durante uma expedição nas águas perto da ilha de Anglesey. A criatura, uma água-viva lua, tinha impressionantes 2,5 metros de diâmetro, sendo uma das maiores já registradas. A descoberta foi significativa não apenas devido ao tamanho impressionante da água-viva, mas também por sua rara ocorrência. Águas-vivas gigantes são tipicamente encontradas em águas mais profundas e não são frequentemente observadas perto da costa. O tamanho e a coloração vibrante deste espécime forneceram valiosos insights sobre a saúde dos ecossistemas marinhos e os efeitos das mudanças ambientais. Águas-vivas, apesar de sua aparência delicada, desempenham papéis cruciais nos ambientes marinhos. Elas são indicadores-chave da saúde dos oceanos, pois sua presença pode sinalizar mudanças na temperatura da água e nos níveis de nutrientes. Águas-vivas gigantes como a descoberta por Daly ajudam os cientistas a entender mudanças na biologia e ecologia marinha, contribuindo para pesquisas mais amplas sobre mudanças oceânicas. Número 8. Caldeirão misterioso do século XVII. Em 2015, uma descoberta fascinante foi feita no coração da Inglaterra. Um grande caldeirão ornamentado datado do século XVII foi desenterrado durante um projeto de renovação em uma mansão histórica em Gloucestershire. Este caldeirão, ricamente decorado com gravuras elaboradas e uma estrutura robusta de ferro, capturou desde então a imaginação de historiadores e arqueólogos. Medindo cerca de 1,5 metros de diâmetro, o caldeirão foi encontrado enterrado nos terrenos da mansão. Sua descoberta foi um evento significativo, pois lançou luz sobre a cultura material do período, refletindo tanto a habilidade artesanal quanto as práticas domésticas do século XVII. Historiadores acreditam que o caldeirão provavelmente era usado para cozimento em grande escala ou para cervejaria, possivelmente relacionado a eventos comunitários ou práticas agrícolas.
Caldeirões dessa dimensão eram comuns no século XVII para preparar refeições para grandes grupos, como durante festivais de colheita ou banquetes. Algumas teorias sugerem que também possa ter sido usado para fins alquímicos ou medicinais, dada sua ornamentação e o mistério envolvendo o período. Número 7. A Zona Dal, chamada de Zona Silenciosa após Hades, o antigo deus grego do submundo. A Zona Dal é a camada mais profunda e enigmática dos oceanos, estendendo-se de cerca de 6.000 a 11.000 metros abaixo da superfície. Este reino abissal foi explorado pela primeira vez na metade do século XX, graças aos avanços na tecnologia de exploração marinha. Um dos primeiros avanços na exploração da Zona Dal ocorreu em 1960, quando o oceanógrafo suíço Jacques Piccard e o tenente da Marinha dos Estados Unidos Don Walsh desceram até o fundo da Fossa das Marianas, a parte mais profunda da Zona Dal, no batiscafo Trieste. Este mergulho pioneiro revelou as condições extremas da zona: pressão esmagadora, temperaturas próximas ao congelamento e escuridão total. A Zona Dal continua sendo uma das partes mais isoladas e menos exploradas do oceano. Sua descoberta proporcionou valiosas informações sobre a adaptação da vida a ambientes extremos. Criaturas como o peixe-limão Adal e o Enguiacus Adal, entre outros, desenvolveram adaptações únicas para sobreviver nessas profundidades esmagadoras. O interesse científico na Zona Dal foca principalmente em entender as adaptações dos organismos do mar profundo, mapear os ecossistemas únicos e estudar os processos geológicos ocorrendo nessas profundezas extremas. Número 6. O Monumento Yonaguni, uma misteriosa estrutura subaquática, foi descoberto em 1986 por um mergulhador local chamado Kihachiro Arataki, ao largo da costa de Yonaguni, uma pequena ilha na prefeitura de Okinawa, no Japão. Arataki, enquanto procurava novos locais para mergulho, deparou-se com uma série impressionante de formações rochosas maciças submersas nas águas cristalinas. A estrutura, frequentemente referida como a Pirâmide de Yonaguni, consiste em uma série de formações de terraços planos com bordas geométricas afiadas e degraus. A maior estrutura mede aproximadamente 150 metros de comprimento, 40 metros de largura e 27 metros de altura, assemelhando-se a uma pirâmide escalonada ou a um complexo de templos antigos. Essas características têm gerado debates entre estudiosos, mergulhadores e arqueólogos sobre se o monumento é uma formação natural ou uma criação feita pelo homem. Defensores da teoria de criação humana argumentam que os ângulos agudos, linhas retas e terraços organizados sugerem que poderia ser vestígios de uma civilização avançada antiga. Alguns acreditam que poderia estar relacionado ao continente perdido de Mu ou Lemúria, terras lendárias frequentemente comparadas à Atlântida. Esses defensores apontam para entalhes e o que parece ser uma estrada e uma plataforma em forma de estrela como evidências de envolvimento humano. Por outro lado, muitos geólogos argumentam que o Monumento Yonaguni é uma formação geológica natural moldada pela atividade tectônica e erosão. Independentemente de suas origens, o Monumento Yonaguni continua sendo um site subaquático cativante que continua a atrair mergulhadores e pesquisadores. Número 5. Os esqueletos do cenote Angelita. Em 2007 uma descoberta notável foi feita no cenote Angelita, uma caverna submersa localizada na península de Yucatán, no México. Durante uma expedição subaquática liderada por mergulhadores e arqueólogos locais, esqueletos humanos foram encontrados no fundo deste misterioso cenote, proporcionando um vislumbre arrepiante dos rituais antigos. O cenote Angelita, conhecido por suas características subaquáticas únicas, incluindo uma camada de sulfeto de hidrogênio que cria um efeito de nuvem surreal, há muito tempo intrigava exploradores. A descoberta de restos humanos nas profundezas do cenote adicionou uma nova camada de mistério. Os esqueletos, encontrados a cerca de 30 metros de profundidade, foram inicialmente identificados como pertencentes a vários indivíduos. O contexto da descoberta sugere que esses restos podem estar ligados a práticas sacrificiais antigas. A península de Yucatán foi o lar de várias culturas mesoamericanas, incluindo os maias, conhecidos por seus sacrifícios ritualísticos para apaziguar os deuses e buscar favor divino. Os cenotes eram considerados sagrados e frequentemente usados para cerimônias e oferendas. A posição dos esqueletos e o status sagrado do cenote levam os pesquisadores a especular que os restos eram parte de oferendas ritualísticas. Número 4. Monstruoso Diabo do Mar. Em 2023 biólogos marinhos em uma expedição perto das Ilhas Galápagos fizeram uma descoberta extraordinária. O esquivo e enigmático Diabo do Mar. Esta notável criatura foi capturada em câmera enquanto perambulava pelo fundo rochoso do oceano, revelando um vislumbre fantástico dos mistérios das profundezas oceânicas.
O Diabo do Mar, também conhecido como o Diabo do Mar Barbudo, foi documentado por uma equipe de pesquisadores usando uma câmera subaquática especializada durante uma exploração em águas profundas. A câmera, projetada para suportar pressões extremas e capturar imagens de alta resolução, proporcionou uma visão detalhada deste peixe raramente visto. A expedição fazia parte de um esforço contínuo para estudar as formas de vida únicas e muitas vezes bizarras que habitam as águas profundas ao redor das Galápagos. O Diabo do Mar é conhecido por sua aparência distintiva, apresentando um isco bioluminescente que se projeta de sua cabeça, o qual usa para atrair presas nas profundezas escuras do oceano. Esta adaptação é crucial para a sobrevivência no ambiente completamente escuro onde reside, frequentemente a profundidades superiores a 1000 metros. O isco emite luz através da bioluminescência, atraindo peixes menores e lulas, que o Diabo do Mar então captura com suas mandíbulas formidáveis. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. O naufrágio do transportador de carros. A imagem mostra uma cena subaquática impressionante e enigmática. Ninguém deveria ter encontrado isso. Se esses mergulhadores não tivessem capturado isso, ninguém acreditaria. É um navio afundado cheio de carros, uma descoberta impressionante e enigmática conhecida como o naufrágio do transportador de carros. Este local está situado ao largo da costa das Bahamas. O navio, anteriormente usado para transportar veículos, agora repousa fantasmagoricamente no fundo do mar, criando um estacionamento subaquático que se tornou um ponto de mergulho fascinante. Este naufrágio oferece um raro vislumbre da história marítima, com carros empilhados ordenadamente e bem preservados. Mergulhadores que exploram este local experimentam um espetáculo visual notável enquanto navegam por essas fileiras cheias de carros, agora adornadas com vida marinha. O naufrágio evoluiu para um recife artificial, atraindo uma variedade de peixes e corais, transformando o que antes era um navio prático em um vibrante habitat subaquático. Você gostaria de visitar este local e testemunhá-lo por si mesmo? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários. Número 3. Ânforas antigas. Em 2016, uma descoberta subaquática extraordinária foi feita ao largo da costa de Malta, quando arqueólogos marinhos encontraram um naufrágio romano contendo centenas de ânforas de barro intactas. Esses antigos jarros, datados do século I d.C., foram descobertos durante um levantamento de rotina pelo Departamento de Patrimônio Cultural de Malta, em colaboração com a Universidade de Malta. O naufrágio, localizado a uma profundidade de cerca de 100 metros no leito do mar Mediterrâneo, acredita-se ser de um navio mercante que afundou enquanto transportava sua carga. Ânforas eram comumente usadas na antiguidade para armazenar e transportar diversos bens, incluindo vinho, azeite de oliva e grãos. O grande número de ânforas bem preservadas encontradas neste naufrágio fornece valiosos insights sobre as práticas comerciais romanas e a vida cotidiana. As ânforas, feitas de barro e frequentemente adornadas com marcas distintivas, são cruciais para o entendimento do comércio antigo no Mediterrâneo. Elas revelam não apenas os tipos de bens comercializados, mas também a extensa rede de rotas comerciais que conectavam Roma com suas províncias. As inscrições e selos nos jarros oferecem pistas sobre suas origens e destinos, destacando as trocas econômicas e culturais da época. Número 2. Anomalia do Mar Báltico. É uma formação subaquática misteriosa que cativou imaginações desde sua descoberta. A peculiar formação rochosa circular foi identificada pela primeira vez em junho de 2011 pela equipe sueca de exploração oceânica Ocean X, enquanto procuravam naufrágios no Mar Báltico. A equipe encontrou este objeto em comum a uma profundidade de cerca de 92 metros no leito do mar entre a Suécia e a Finlândia. A anomalia mede aproximadamente 60 metros de diâmetro e apresenta uma forma discoide plana com um centro elevado e sulcos incomuns, lembrando uma pirâmide em degraus. As imagens iniciais de sonar capturadas pela Ocean X revelaram uma estrutura quase simétrica impressionante, provocando especulações generalizadas sobre suas origens. Alguns propuseram que poderia ser um OVNI acidentado ou uma antiga estrutura feita pelo homem, devido à sua aparência aparentemente não natural e à circularidade perfeita. Explorações e expedições de mergulho posteriores sugeriram que a anomalia pode ser uma formação geológica natural, possivelmente um errático glacial ou um tipo de formação subaquática criada pelas forças do ambiente do Mar Báltico. A natureza exata da anomalia do Mar Báltico permanece inconclusiva, com debates e investigações em andamento sobre sua origem. Número 1. SS Testlegor, um navio cargueiro da Marinha Mercante Britânica,
encontrou seu trágico destino durante a Segunda Guerra Mundial, mas agora é um local de mergulho cativante. Afundado por um bombardeiro alemão em 6 de outubro de 1941, o Tistlegor estava a caminho de Glasgow para Alexandria quando foi atacado no Mar Vermelho, perto da Península do Sinai. O navio, uma grande embarcação de 5.100 toneladas, transportava uma variedade diversificada de carga, incluindo suprimentos militares, como caminhões, motocicletas e munições. A descoberta do naufrágio em 1956 pelo renomado mergulhador Jacques Yves Cousteau foi um momento decisivo na arqueologia subaquática. A equipe de Cousteau estava explorando o Mar Vermelho quando se deparou com o navio afundado, que havia se acomodado no leito do mar a uma profundidade de aproximadamente 30 metros. Hoje, o SS Tistlegor é um dos locais de mergulho mais populares do mundo, atraindo mergulhadores de todo o globo. O naufrágio oferece um vislumbre fascinante da logística de guerra, com seus porões ainda cheios de remanescentes de sua carga. Mergulhadores podem explorar os porões do navio, onde caminhões e motocicletas vintage estão espalhados, e navegar através de suas salas de máquinas e espaços de carga, experimentando em primeira mão a escala do navio e a extensão de sua carga. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.